Olá, crianças do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá. Vamos aí aprofundar os nossos estudos sobre ondulatória, né? Sobre ondas. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ver algumas características fundamentais da onda, que depois a gente vai ver o que cada uma delas vai dizer sobre essa onda. Mas vamos lá. Bom, primeiro, para a gente conseguir entender, eu vou pegar um formato de onda clássico, aquele que a gente viu em aula, uma onda unidimensional, para não ficar muito complexo. Então a gente vai começar vendo por aqui, beleza? Seguinte, então, nós temos essa onda a gente já viu, ela tem repetições. Essas repetições têm um tamanho, né? Tem uma frequência e por aí vai. O que acontece então? Vamos ver o que a gente consegue tirar de informação daqui. Primeira coisa, a onda ela é formada por picos e vales. Os topos aqui são chamados de picos e esses pontinhos mais baixos são chamados de vale. A distância entre dois picos ou entre dois vales é chamado comprimento de onda, que é usada esta letra grega. Então, isso daqui é o comprimento de onda, que é medido comprimento de onda, que vai ser medido em metros. Claro que ondas com 1 metro vai ser difícil. Então, assim, às vezes vai ter que fazer algumas transformações, milímetros, decímetros, centímetros, micrômetros e por aí vai. Mas então, a distância entre dois picos ou dois vales é chamado comprimento de onda. E é importante salientar que como essa onda ela vai acontecer em repetições, todas essas características que nós veremos serão fixas para essa onda, a menos que aconteça algum fenômeno físico com ela. A menos, com exceção desses fenômenos, essas características serão da onda, então elas não vão ter alteração. Muito bem, então eu tenho o pico, eu tenho o vale, eu tenho o comprimento de onda e eu tenho a amplitude. A amplitude é a medida entre esse eixo central, esse meio da onda, e o pico. Ou eu também posso medir a amplitude entre esse eixo central e o vale. Essas distâncias são as mesmas. Então, aqui eu posso calcular tanto a amplitude pelo pico quanto pelo vale. E percebam que a distância entre um pico e o vale é 2 vezes essa amplitude, tá? Muita gente acha que é do pico ao vale, mas não é. Tudo bem? Bom, essas são as características que a gente consegue identificar no desenho da onda, tá? Geralmente será esse tipo de onda que a gente vai trabalhar daqui para frente. Além disso, nós temos algumas outras características que a gente já viu. Nós temos o período, lembra? Período é o tempo necessário para completar uma repetição. Então, vamos lá. Eu vou considerar a repetição o caminho inteiro dela antes dela se repetir. Então, pode ser aqui do pico até o pico, do meio até o meio, do vale até o vale. O tempo para completar uma repetição é chamado período. Caso eu tenha, por exemplo, um desenho como este, o que eu vou ter? Eu falo para vocês o seguinte... deixa eu selecionar aqui 2 pontos. O tempo dela ir aqui, do ponto A até aqui, o ponto B, o tempo para ela percorrer todo esse caminho são 5 segundos. E eu peço para vocês o período. O que eu vou fazer é muito simples. O período... ele vai ser esse tempo que ela leva para fazer, 5 segundos, dividido pelo número de repetições que eu tenho nesse intervalo. 1, 2,5.
5 dividido por 2,5, eu tenho 2 segundos o período dessa onda. Já a frequência é o inverso, é quantas repetições que eu consigo completar em 1 segundo. Então, a frequência seria o contrário, é o número de repetições que eu tenho no intervalo, são 2 repetições e meia, dividido pelo tempo que está fazendo. 2,5 dividido por 5 vai dar 0,5 Hz, ou meia repetição por segundo. Além disso, a gente tem o cálculo da velocidade. Eu tenho 3 grandes fórmulas para calcular essa velocidade, na verdade 4. E aqui nós já vamos ver 2 dessas. A velocidade, ela pode ser dada pelo comprimento de onda dividido pelo período, ou ela também pode ser dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Então, as ondas elas vão ter uma velocidade e através dessas fórmulas eu consigo calcular a velocidade das minhas ondas. Além disso, eu tenho uma característica da minha onda que é chamada densidade linear. A densidade linear ela é uma característica de ondas transversais e principalmente da corda ou do fio pelo qual essa onda está sendo transmitida. Pensa, por exemplo, você pega um fio de barbante e você pega um cabo de aço de diâmetro 10 milímetros, né? 1 centímetro. A diferença aqui entre as massas dos fios e os tamanhos dos fios vão modificar a minha onda. Vão modificar principalmente a velocidade que essa onda está sendo transmitida. Então, de acordo com essas características do fio ou da corda que a onda está sendo transmitida, eu vou calcular a densidade linear. Ela é calculada através da massa do fio dividido pelo seu comprimento. Então, eu vou pegar a massa do fio em quilogramas, dividir pelo comprimento do fio em metros, e eu consigo calcular a densidade linear. E com base na densidade linear, eu tenho outras 2 fórmulas da velocidade da minha onda. Eu posso calcular a velocidade da minha onda como a raiz da força que eu utilizei na corda para formar a onda, dividido pela densidade linear, ou eu posso calcular a velocidade da minha onda como a raiz desta força vezes o comprimento dividido pela massa. Uma fórmula saiu da outra. Então, assim, nós temos aqui já 4 fórmulas para que eu consiga calcular essa velocidade com base em período, frequência, massa, comprimento e densidade linear. Bom, essas são as características básicas que eu tenho das ondas e na próxima aula nós vamos ver algumas informações a mais sobre elas. Por hora, eu quero que vocês façam para casa as páginas 24 e 27. Por hoje é só. Bons estudos, um beijo no coração e tchau, tchau.